Pois então, boa noite a todos. Cláudio, boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente. Cláudio é um grande amigo da residência, de uma vida. Já esteve aqui em João Pessoa várias vezes, né? A gente já teve a oportunidade de encontrá-lo em outras aulas. É uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa maravilhosa. É uma honra para a gente ter você aqui hoje, Cláudio. Eu agradeço demais por você ter aceito o convite de dar essa aula para a gente, participar com a gente nesse projeto. Mas, antes de tudo, eu gostaria de lhe apresentar Dr. Cláudio Regis Sampaio Silveira, médico radiologista com especialização no sistema músculo-esquelético. A sua residência médica foi no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, ex-presidente da Sociedade Cearense de Radiologia e atua na radiologia músculo-esquelética, como também no São Carlos Imagem, no Hospital Geral de Fortaleza, e é um dos diretores da São Carlos Imagem e do Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa. É muita estrada, né, Cláudio? Hum? Parabéns por tudo isso. Eu já Ah, ouvi pois tantas coisas boas de você. não, mas é bondade, bondade dos amigos, né? A gente já trabalha, a gente voltou da residência, né? A Alessandra, para quem não sabe, ela é assim, ela começou muito precoce na residência, por isso que assim, ela é tão jovem e É eu não, né? demais, é Então demais. A Alessandra foi minha residente mais, né? E, mas ela começou muito jovem, se formou com 19 anos na faculdade enfim, assim, a gente é amigo há bastante tempo, né? A gente conversa muito sobre clínica, os sócios dela também são nossos amigos há muitos anos. Enfim, e o que eu vim mostrar aqui, né, diferente da nossa amiga Ula, que deu aula semana passada, que é uma professora nata, né? Não, eu sou um radiologista de músculo elétrico, né? Não sou professor. Temos aqui uma residência, né? E a gente tem muito, é muito feliz assim em poder treinar aqui residentes. A gente também participa do treinamento dos residentes lá no Hospital Geral, que é um hospital público, né? E eu vou apresentar para vocês aqui um pouco da experiência que a gente tem de neurografia, tá certo? De neurografia por ressonância magnética, tá? Então, não tem conflito de interesse na apresentação. Bem, a neurografia é uma técnica utilizada, né, para visualização de nervos periféricos, né, que é basicamente o que a gente faz. Nós fazemos músculo elétrico, então nós fazemos estruturas de nervos periféricos. E é caracterizada por sequências com alta resolução, né, imagens 2D, que é o que a gente estava acostumado a fazer, imagens e as imagens mais novas, né, que a gente não tem tanta, ou não tinha tanta até certo tempo, proximidade, as imagens em 3D e as imagens também de difusão 3D de nervo, né? Essas imagens, elas têm uma característica que elas suprimem a gordura, podem suprimir gordura, os STIR, especialmente os SPACE T2, eles suprimem a gordura, a difusão também suprime a gordura. Eventualmente, algumas sequências suprimem artefatos de nervos ou sobre nervos, suprimem artefatos de pulsação. E elas, algumas sequências são seletivas para nervos. É óbvio, né? Depois eu vou falar das dificuldades do exame, e também pode fazer quantificação de nervo, embora eu não faça nenhuma quantificação de nervo, né? A gente tem uma dificuldade, obviamente, a maior dificuldade, o exame mais frequente de nervo que a gente costuma fazer no radiologista costuma fazer, e sempre foi um desafio muito grande é plexo braquial, né? Então, quando chegava um pedido de plexo braquial, o cara já ficava meio nervoso, porque realmente era muito difícil, ainda é difícil fazer exame de nervo, fazer exame do plexo. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Mas, assim, a gente começou fazendo esses exames com um aparelho de 1,5. Esses aparelhos a gente tinha sequências normais, né? Coronal T1, T2, STI. A gente não tinha sequências, digamos, volumétricas, né? E essas sequências Pineco, Faz-Pineco, elas não são sequências que a gente possa fazer reconstruções 3D, que para os nervos e reconstruções é,
em vários planos, né? Porque para os nervos é fundamental que você possa fazer essas reconstruções de vários planos, né? Então, a gente começou a fazer no e-mail Tesla, muito para uma causa muito frequente no nosso meio, que depois eu vou mostrar um pouco mais, que é para a avulsão de raiz. Né? Então, assim, os pacientes com uma queda de moto, que é muito prevalente no nosso meio aqui no Ceará, a gente tem muito caso, paciente com queda de moto, esses pacientes, eles têm lesões no plexo braquial, então mesmo que você não tenha sequências volumétricas que são boas para ver o plexo fora, o plexo pós-ganglionar, os nervos pós-ganglionares, mesmo que você não tenha essas sequências, você pode fazer uma ressonância de coluna cervical com um Fiesta, porque ele simula a mielo-RM. Então, ele simula a avaliação e as lesões principais de plexo braquial pós-trauma em moto, eles são avulsão de raiz. Eles não são lesões por ruptura pós-ganglionar da raiz, elas são lesões de avulsão. Então, você consegue fazer, mesmo que você não tenha os protocolos de volumétricos, né, você consegue fazer cortes mais finos do STI e ver essas sequências, etc. Com o 3 Tesla, que a gente adquiriu há um certo tempo, a gente conseguiu ter sequências, há muito esforço nosso, chamando o application da Philips, no caso, o nosso aparelho de 3 Tesla é Philips. Então, não foi assim uma coisa simples, as sequências já estavam montadas, né, sem problemas. Na verdade, não foi assim, né? Eu comecei a fazer as sequências usando o que tinha, chamei a application da Philips aqui para a gente poder ver, tentar melhorar. Não é perfeito, né? Então, essa também continua sendo uma grande dificuldade, mas a gente teve acesso a sequências volumétricas. Então, aqui no nosso aparelho da Philips, a gente tem um STI 3D, a gente tem um Vista 3D, a gente tem uma difusão, que não é a difusão para medir ADC, é uma difusão 3D para nervo, né? E a gente tem essas sequências que elas nos ajudam muito, né? Nos aparelhos mais novos, né? Existe uma sequência que é essa sequência 3D PSF, né? Reverse Fast Imaging Steady State Free Precession, que é uma sequência que ela é maravilhosa para ver nervo, né? Eu sei que na Philips ela chama nerve, né? Em inglês. Mas em outros aparelhos ela deve ter outro nome, né? Que são sequências que suprimem os vasos, né? Porque nas nossas sequências 3D eu não suprimo o vaso. Às vezes eu injeto contraste e faço um STI 3D depois para poder tentar suprimir o sinal do vaso, dos vasos aqui cervicais. Estou falando do plexo braquial, tá? Então, essa é a principal dificuldade que a gente tem encontrado para desenvolver essas sequências. Além de alguns artefatos que a gente tem, eu vou falar disso, mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, tá bom? Mas, basicamente, hoje aqui, o que é que eu faço? Né? A gente faz as sequências T1 3D, que a gente vê a relação com a gordura, vê onde o nervo passa. Por exemplo, se eu tenho um plexo lombosacral, eu posso ver o ciático, por exemplo, passando entre as fibras do piriforme. Então, assim, eu consigo ver coisas que realmente ajudam com uma sequência T1. Mas a sequência que vai dar o diagnóstico são as sequências T2, STI, Vista 3D e a sequência de difusão 3D. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a gente tem um coronal T1 básico, né, que você consegue ver algumas raízes do plexo. Aqui no coronal STI, um coronal mais fino, a gente vê o plexo, ele é formado por raízes de C4 variáveis, mas em geral C5, C6, C7 e D1, né? Então, C5, C6 é o tronco superior, C7 o tronco médio e C8, D1 o tronco inferior. Então, a gente consegue ver numa sequência STI normal, mas é lógico que se você tiver sequências, aqui como é um space sem saturação, space T1 ou T2, que você consegue ver a morfologia do nervo, principalmente ajudado do plexo braquial aqui do plexo lombar, aqui do ciático, principalmente ajudado pela gordura, né? Claro que isso aqui não vai mostrar a patologia, o que vai mostrar a patologia são as sequências T2, né, que a gente vai mostrar em seguida. Aqui, por exemplo, então a gente tem o STI 3D ou Space, em que você consegue fazer reconstruções, fazer MIP, fazer reconstrução MPR, e você consegue mostrar, de certo modo, não perfeitamente. Por exemplo, se você vir aqui, a raiz de D1 aqui não dá para ver direito. Isso é num artigo, né? Num artigo do Chabra, que é um dos maiores nomes aí da neurografia no mundo. Ele hoje é professor-chefe do músculo esquelético da Universidade do Texas, do sul do Texas,
e a gente tem alguns artigos que a gente publicou com ele, porque eu encontrei uma vez numa jornada na Skeleton, mostrei os nossos casos, a gente publicou alguns artigos que até vou mostrar aqui para vocês. Mas essa é uma sequência, um STI 3D. A vantagem é o quê? Que a gente consegue fazer volume, consegue mudar as reconstruções e ter uma maior facilidade de ver os vasos. Aqui, por exemplo, é uma sequência Fiesta, ou na Philips é um Balance, que é uma sequência usada para avulsão de raiz. Então, essa sequência, ela só serve para... A mesma sequência que se usa para ver sétimo e oitavo pares cranianos, né? Mesmo sequência que usa para ver os nervos cranianos dentro do crânio, a gente usa para ver também os nervos saindo da medula, tá certo? Então, essa sequência, o Fiesta, o Balance na Philips, são sequências que mostram, e só mostram isso, que é a saída do nervo, aqui o ramo ventral, o ramo dorsal, né? E depois do gânglio, a gente não consegue ver mais nada, então ela só vai servir para isso aqui. E ainda tem um problema, essa sequência ela dobra no começo da sequência e no fim da sequência. Então, muitas vezes a gente faz dois blocos. Faz dois blocos, por exemplo, faço um bloco de C1, eu gosto de contar de cima, tá? Porque as raízes elas saem um pouco abaixo, então eu gosto de contar de cima. Eu faço de C1 a C6 e depois eu faço de C5 a D2, entendeu? Fazendo uma interseção para não perder nenhuma raiz. Por exemplo, aqui a gente vê aqui uma raiz ventral, a raiz dorsal de um lado e de outro. Isso aqui é como uma mielografia. Depois eu vou mostrar uma mielografia. Antigamente a gente injetava contraste. Eu não, porque eu não faço, mas tinha um neurocirurgião que a gente trabalhou bastante tempo junto. Ele fazia punção lombar, a gente colocava o paciente em Trendelenburg, esperava o contraste descer para a medula cervical, para o canal cervical. Daí a gente via o contraste embebendo ali o líquido dural e a gente conseguia ver as raízes. Então, com a sequência Fiesta, Balance, isso acabou. Então, isso aqui é o que a gente chama de mielo-RM, mas essa sequência só serve para lesão pré-ganglionar. Então, por exemplo, aqui você vê que não tem raiz. Aqui ainda tem uma raiz, aqui também, e aqui não tem mais raiz. Aqui a gente vê uma raiz aqui, outra aqui, e aqui a gente não vê raiz, vê a medula careca, certo? Já a sequência de difusão, que é uma outra sequência, aqui está uma sequência de difusão negativa, certo? Ela mostra o plexo braquial, por exemplo, aqui, pós-ganglionar. Ela não mostra as lesões pré-ganglionares, certo? Ela mostra as lesões pós-ganglionares. Então, o gânglio fica mais ou menos aqui, ela não vai ver as lesões de avulsão, certo? Então, são sequências complementares, tá? A gente usa a mielo-RM, o Fiesta, o Balance, para poder ver as raízes avulsivas, as avulsões de raiz, e usa as sequências STIR, SPACE, T2 ou T1, 3D, para ver pós-ganglionar. Então, a gente vai ver o plexo ao longo até ali, mais ou menos, a região do ombro, tem que aumentar o FOV, tem que ter cuidado para não dobrar, né? E ainda tem um artefato que, pelo menos no meu aparelho, sempre aparece, que é um artefato que fica aqui na transição cérvico-torácica, um artefato de supressão. Mas, enfim, aí a gente consegue ter, né, uma visualização mais ou menos assim da estrutura do nervo, tá? Então, isso tudo é baseado na organização anatômica do nervo, né? Então, o nervo, ele é recoberto, a parte mais periférica do nervo em si é recoberto pelo epineuro, né? O perineuro recobre os fascículos, é muito parecido com a estrutura do músculo, né? Então, o epineuro recobre o nervo, o perineuro recobre os fascículos, aqui você vê que tem recobre os fascículos, aqui vários fascículos, né? E dentro de cada fascículo, você tem o endoneuro que recobre os axônios. Então, os axônios formam fascículos, os fascículos são recobertos pelo perineuro, vários fascículos formam o nervo em si, e o nervo é recoberto pelo epineuro, tá certo? E dentro aí do nervo, você tem líquido endoneural. Então, esse líquido endoneural é que é a base para que a gente consiga, usando os métodos STIR, T2, Vista, sensíveis a líquido e a difusão, para poder ver as alterações. Então, o T1 não vai servir para isso. Isso acontece porque você tem líquido endoneural, tem água também axoplasmática e tem as organelas dentro da estrutura do nervo. Então, quando você tem um aumento de sinal T2, isso significa que houve um aumento do líquido endoneural. Isso pode acontecer por trauma, por desmielinização, por um processo inflamatório infeccioso ou viral, ou qualquer outra natureza. Qualquer processo inflamatório que aumente o líquido vai aumentar a espessura do nervo, em geral, aumenta a espessura do nervo e aumenta o sinal do nervo. Né? E esse sinal que a gente vai ver nas sequências STIR, nas sequências T2 sensíveis a líquido. Né?
Então, as compressões também, o processo irritativo, tudo isso aumenta o fluido em relação a outros componentes celulares do fascículo, e isso brilha nessas sequências, né? Então, esse é o sentido da neurografia, das sequências de neurografia. No caso da difusão, o que é que a gente faz? O sinal da difusão, ele sugere um aumento do sinal da difusão, ele sugere um edema neural, tá certo? E o aumento da permeabilidade nervosa e também a ruptura de barreira nervo-bainha, ela também aumenta o sinal nas sequências de difusão, tá certo? Outras coisas como ruptura do endoneuro, com aumento da pressão endoneural também, e obviamente o que a gente já sabe, é desmielização, isquemia, degeneração valeriana também aumentam. Isso lembrando que as sequências de difusão, elas são apenas para lesões pós-ganglionares, ou seja, lesões fora do canal. Dentro do canal, não serve para nada. Dentro do canal, a sequência que você vai usar é um T2, ou um Balance, ou um Fiesta, ou um Cube, né? Um Cube T2, que seja... Eu prefiro usar o Fiesta, certo? Eu prefiro usar o Fiesta, acho que é muito melhor a sequência do que o Balance, mas o Balance também é bom, né? E vai depender da sua máquina, daquilo que você tem. Aqui, por exemplo, então a gente tem as raízes, você consegue ver o tronco superior, C5, C6, está na difusão, aqui C7, que é o tronco médio, e aqui, por exemplo, a gente vê C8, mas já não vê D1 direito. Então, essas são as dificuldades técnicas da ressonância. Com o tempo, as sequências estão sendo desenvolvidas e melhorando, então, claro, isso vai ficar cada vez mais fácil de fazer, como tudo na vida em ressonância, ao longo do tempo, nós que vivemos, eu, né, que eu sou o mais velho, eu que vivi toda a evolução da ressonância, a gente via, né, quer dizer, quando eu comecei não tinha T2 FET7, o que você tinha é um gradiente, então a gente usava o T2 estrela porque não tinha T2 FET7. Então, meu protocolo de coluna, por exemplo, era sastal T1, T2, axial T2. Não tinha STI, não tinha T2 FET7. Então, com o tempo, essas sequências foram adicionadas. Da mesma forma, novas sequências são adicionadas o tempo todo. Então, a tendência é que esses exames se tornem mais rápidos, né? Porque eles ainda são exames muito lentos, muito demorados, né? E que realmente precisa estar o médico ali olhando. Então, a gente usa a neurografia para quê? Para avaliar neurites, né? Que são o espessamento das raízes de um modo geral, para avaliar tumores, ajudar na localização das raízes, os sítios mais distantes dessas raízes, para lesões traumáticas, né, do nervo, são as principais indicações. Bem, precisa de neurografia para isso? Precisa fazer sequência especial para isso? Não, não precisa. É só, na verdade, uma forma mais fácil de você mostrar as coisas. Né? Então, você começa a mostrar as coisas, por exemplo, como nesse caso de uma neurite do plexo braquial, aqui em que você tem um aumento, aqui é o C5, C6, né, o tronco superior, você tem um aumento da espessura com aumento do sinal por conta daquele aumento do líquido endoneural, certo? Obviamente que nós vamos primeiro fazer plexo braquial bilateral, a gente faz bilateral justamente para poder comparar um com o outro, tá certo? A gente não faz unilateral, então a gente vai comparar um nervo com o outro, né? Existem muitos problemas de artefatos que a gente tem que ter cuidado, né? Mas são essas alterações, por exemplo, que você vai ver numa neurite, seja de qualquer nervo. Né, aqui uma neurite, esses artigos que eu estou mostrando são artigos, né, não são casos meus, vou mostrar os meus, mas aqui também a gente tem um aumento de sinal, aqui tem um sinal relativamente preservado, e aqui um aumento de sinal no T2, que sugere um processo inflamatório. Se você vir aqui, os nervos que passam aqui, eles não têm alto sinal, né? Já esse nervo aqui, né, do plexo braquial, ele tem um alto sinal. Aqui é um caso nosso, é uma neurite ulnar, bem, eu preciso fazer essa reconstrução aqui, essa sequência, isso era um X3D, eu preciso fazer isso para mostrar essa neurite? Não preciso, né? O axial T2, STI, vai mostrar isso bem, né? Mas a gente faz isso para, obviamente, mostrar para o médico de forma mais adequada essa lesão. A gente pode também, há outras patologias, né, que são patologias como essa polineuropatia, em que você tem aumento do sinal dos nervos de forma bilateral e simétrica no plexo braquial, ou na síndrome do duplo gancho, né, que são síndromes compressivas em dois lugares, né, em duas localizações de um determinado nervo. Então, aqui, por exemplo, você vê esse ramo do plexo braquial espesso, aqui ele está normal, e aqui ele está espesso, e é justamente isso que a gente vê aqui também. Então, são alterações que você pode ver.
A síndrome de Charcot-Marie-Tooth, né, que é uma neuropatia sensorial, motora. Isso, obviamente, pessoal, nós estamos falando de doenças raríssimas, né? A gente não usa os exames para isso com frequência. Eu não tenho nenhum caso desse, né? Por isso que eu estou mostrando o caso da literatura. Então, a gente tem aqui um aumento, né, da espessura do nervo e do sinal do nervo, dos nervos bilateralmente, né, por uma desmielinização dos fascículos nervosos, né? Então, aqui um outro caso também de literatura, em que você tem um aumento da musculatura, a musculatura comprime o nervo, e aqui a gente vê o nervo meio comprimido, aqui afilado, né? Um componente aqui do tronco superior, C5, meio abaulado, e a gente vê que ele está meio abaulado por uma estrutura muscular. Aqui, em relação aos tumores, né? Aqui é um schwannoma, né? Todo mundo já viu schwannoma, é uma lesão relativamente frequente. Esse aqui é um caso nosso, né? Que a gente fez uma sequência de neurografia, aqui o plexo normal, aqui o plexo com um tumor, né? Um tumor bem definido, que dá para ver perfeitamente nas sequências normais. Aqui, isso aqui é um caso de literatura, né? É um caso de difusão, ele fez uma difusão 3D, que mostra que a lesão. Aqui um outro caso em que ele mostra o C5, C6, C7, aqui um tumor em C7, né? Aqui uma outra lesão. Então, assim, a neurografia, ela vai ajudar você a identificar a lesão, ajudar a ver que nervo é. Né? Ela não é um exame, assim, que seja absolutamente necessário, né? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem um outro schwannoma, é um caso da gente, já bastante antigo, um outro schwannoma, e a gente fez aqui também uma reconstrução, uma coloração para tornar mais fácil para o cirurgião. Na verdade, eu acho que a coisa mais importante é a gente planejar melhor a cirurgia. Aqui, por exemplo, é um schwannoma, mas um schwannoma que não precisou de neurografia, nem precisa, né? Que a gente faça. Então, aqui a gente tem que injetar, que é uma sequência T2, né? Uma sequência T2 com sinal intermediário. Tem que ter muito cuidado com esses pequenos schwannomas de canal vertebral, porque às vezes eles podem confundir com fragmentos extrusos de hérnia, né? Então, fragmentos extrusos de hérnia, eles podem ser confundidos com schwannomas, e a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Para isso, a gente injeta contraste. Então, aqui, um schwannoma da raiz de S1. Aqui é um caso nosso, né, também, em que a gente fez algumas sequências de neurografia, né, você vê que aqui a gente tem uma reconstrução, tentando pegar aqui o ciático, né, ó, vê o ciático que ele tem dois tumores, tem um tumor mais proximal e um tumor mais distal, né, aqui isso é sem contraste, sem nada, tá, isso aqui é uma sequência de difusão, sem contraste, não tem contraste nenhum aqui, então ele brilha naturalmente, os tumores, os schwannomas, eles brilham, naturalmente na sequência de difusão. Aqui a gente tentou fazer uma reconstrução. Você vê que tem problemas de artefatos, né? Então nem sempre fica maravilhoso, mas a gente consegue ver a relação dos tumores, faz a reconstrução 3D, né? Então a gente consegue mostrar um pouco melhor para o cirurgião esses tumores com reconstruções. Aqui também fez meio que um oblíquo, e aqui nesse caso também mostrando o nervo e os tumores, os schwannomas desse nervo ciático. Esse aqui também é um caso nosso, é um schwannoma de nervo tibial, tá certo? Então, um schwannoma, um nódulozinho também, que não precisaria fazer essas sequências, mas a gente fez as sequências de difusão e a gente faz aqui como é que se diz, um trabalho com a imagem, né, para que ela fique uma imagem mais acessível para o cirurgião, né? Nem sempre os cirurgiões, os ortopedistas, os neurocirurgiões, eles têm um entendimento muito bom da anatomia axial de músculo de nervo periférico, né? Então, isso acho que ajuda eles a identificar onde é a lesão, facilitar a abordagem cirúrgica, né? O diagnóstico não vai mudar, porque eu vou fazer aqui mostrar esse nervo aqui inteiro, não vai mudar, né? Mas, e nem o diagnóstico tem que injetar contraste, ver se ele capta, né? Até porque existem outras coisas que não tumores nos nervos, né? Então, aqui, por exemplo, um linfoma, é um caso de literatura, né? Infiltrando o plexo braquial.
Esse caso é nosso também, a gente publicou esse artigo, é um ganglioneuroma, então aqui é uma sequência T2 mostrando um extenso tumor, né, que invade, que invade aqui vários forames, tanto de um lado como de outro, né, e a gente, aqui é um T2, né, aqui é um STI volumétrico, né, um STI volumétrico que a gente pode fazer reconstruções e a gente fez aqui uma sequência de difusão, tá certo? Mostrando os nervos do plexo lombar e mostrando a relação do tumor com esses nervos. Isso é um caso que a gente escreveu já há um tempinho, é um ganglioneuroma retroperitoneal. Aqui, por exemplo, não precisa, né, de neurografia para a gente ver a neurofibromatose, todo mundo tem caso de neurofibromatose, é uma multidão de neurofibromas, né, lesões nodulares com hipersinal em T2-STI, algumas vão captar contraste, outras não vão captar contraste, né, e a neurografia ela vai ajudar em alguns casos, mas especificamente aqui não há nenhuma necessidade assim da gente fazer sequências específicas. Aqui é um outro artigo, um caso nosso, também a gente publicou esse caso já em 2017 na Skeletal, é um cisto de bainha do nervo tibial ou uma degeneração cística de bainha do nervo tibial, que é raro porque é mais comum esse tipo de degeneração cística no fibular, né, porque células da sinove, elas invaginam para dentro da bainha do nervo fibular, ali perto da articulação tibifibular proximal, e elas invaginam e levam um líquido ali para dentro, e ele vai formando um cisto de bainha neural. E nesse caso era um cisto que começava no terço médio da perna, né? E o paciente tinha dor, tinha uma certa atrofia muscular, tá certo? A gente fez ultrassom mostrando que não tinha fluxo nessa imagem, né? Imagem arredondada, sem fluxo, perto do nervo tibial, do nervo, do artéria tibial, e aí a gente viu que era uma lesão do nervo tibial, uma lesão cística do nervo tibial. Bem, qual é a nossa maior casuística, né? Nós temos aí ao longo dos anos centenas de casos assim de lesões do plexo braquial, por conta da prevalência, né, infelizmente, dessa coisa assim, dessa pandemia aí, dessa epidemia de acidentes de trânsito. Então, esse acidente de trânsito é assim que acontece, né? O paciente, ele faz uma lateralização da coluna quando bate da cabeça, do pescoço, quando bate no chão, né? Isso aí faz, e com o braço preso no asfalto, os nervos que estão aqui, eles avulsionam, né? Então, eles podem ter uma avulsão, ou seja, ser arrancado da própria medula, isso é a coisa mais grave que existe, ou eles podem romper, eles podem estirar, né, que não romper, e eles podem romper aqui pós-ganglionar, tá bom? Então, cada lesão dessas são lesões que deixam pessoas incapacitadas, né? Pessoas, infelizmente, assim, eu conheço casos, assim, bastante tristes, né? De pessoas que perderam um membro, no sentido de que o membro não se torna mais funcional, quando você tem uma lesão como essa. Então, quais são as lesões que a gente pode ter, né? Então, a gente, em geral, você pode ter avulsão, que isso aqui a gente vai ver com aquela mielo-RM que eu falei, com Fiestra, são lesões pré-ganglionares, tá certo? Antes do gânglio, então a medula, raiz. Então, essas lesões aqui, antes do gânglio, são chamadas lesões pré-ganglionares. As lesões depois do gânglio são chamadas lesões pós-ganglionares. Pode ser só um estiramento, né, como nesse caso aqui, que não rompeu a fibra, e pode ser uma ruptura, como nesse outro caso aqui. Então, isso tem um nome, né? Então, se a lesão menos, digamos assim, grave, de um nervo, de um modo geral, é a neuropraxia, né? A lesão leve, com perda motora e sensitiva, sem dano estrutural. Essa neuropraxia, ela acontece e o paciente retoma a sua função neural, né? Isso, obviamente, é avaliado também por eletroneuromiografia, tá certo? É bastante avaliado por eletroneuromiografia e a gente costuma correlacionar os achados da ressonância com achados da eletroneuromiografia. Então, a axonotimese, que é a perda de continuidade axonal com degeneração valeriana do segmento, não há uma lesão do epineuro, né, como é esse caso aqui, tá? Então, também uma espécie de estiramento, mas sem lesão do epineuro. E a neurotimese, que é a ruptura, é uma ruptura que pode ser parcial ou pode ser completa. Em geral, essa ruptura, quando é pós-ganglionar, pode haver pode haver reparo. Quando ela é pré-ganglionar, quando é uma avulsão, não tem reparo. O que vai acontecer é transposição de nervo.
Aí os neurocirurgiões especializados em plexo braquial, aqui tem um grande neurocirurgião, se chama Flávio Leitão Filho, ele tem muita experiência, foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é uma pessoa absolutamente sensacional no abordagem do plexo braquial, um cara fantástico, ele tem uma experiência enorme, e a nossa casuística é graças à casuística dele. Existe a classificação de lesão neural de Sunderland, né, que a gente não vai, e que foi adaptada aqui pelo Chabra, tá? Então, se você procurar a classificação de lesão neural, correlacionando ressonância com eletroneuromiografia, a gente vai encontrar a classificação do Chabra, tá certo? Então, ela continua mantendo a classificação de neuropraxia. Aí, por exemplo, aqui, neuropraxia, que é um grau 1, grau mais leve, o nervo está com T2 aumentado, o músculo está normal. Se é uma axonotimesa, pode ser grau 2 ou 3, uma lesão que pode ter lesão do axônio e também pode ter lesão do endoneuro, mas não tem lesão do perineuro. Então, você tem um aumento do T2, um nervo difusamente aumentado, os fascículos alargados ou apagados devido a edema, e tem sinais de denervação. Se houve uma ruptura e houve uma fibrose, uma alteração meio que cicatricial daquele nervo, você pode ter o que a gente chama de neuroma em contiguidade. É diferente do end-bulb neuroma, que é o neuroma terminal, que é quando o indivíduo amputa, faz uma amputação de um membro e fica ali a ponta do nervo, ela forma ali um tecido fibrótico, né? E um tecido de reparação, e forma o que ele chama de end-bulb neuroma, que é o neuroma da porção terminal do nervo. Aqui não, você teve uma lesão no nervo, aconteceu uma alteração fibrocicatricial, ele espessou novamente, aí o que você vai ter é um nervo focalmente espessado, porque aí não é um nervo difusamente espessado, é um nervo focalmente espessado, heterogêneo, né? Com anormalidades subjacentes, os fascículos eles estão interrompidos, né? Com um sinal heterogêneo, e existe denervação. Já isso é chamado de grau 4, tá? E o grau 5 é a neurotimese, certo? Em que você tem descontinuidade completa do nervo, hemorragia, fibrose, gap do nervo, né? Você pode ter um neuroma proximal, né? E um espessamento epineural com denervação muscular. E o grau 6, que é uma combinação de lesões, tá certo? Que são mais graves, né? E com difícil recuperação. Então, a gente vai ter lesões por estiramento, lesões por avulsão e, eventualmente, a gente vai ter lesões abertas. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Então, se eu tenho um estiramento, eu tenho história de trauma, eu tenho um nervo espessado, eu tenho que comparar com os outros contralaterais e até com os outros nervos aqui, C5, C6, eu vejo que esse nervo está espessado em relação aos outros. Tá, aumento da água endoneural, aquilo que a gente já comentou, isso vai dar um aumento do sinal, um aumento da espessura do nervo. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? Ramos que vão dar o nervo supraescapular, e aqui, que forma de C5, C6, espessados em relação aos demais nervos. Aqui, por exemplo, é um caso nosso, que se você olhar, aqui é uma difusão, uma sequência de difusão, então a gente vai ver aqui que C5 e C6 do lado esquerdo estão mais espessos do que do lado direito. Aqui está C5, ó, ele se junta para formar o tronco superior com C6, aqui C5 se junta para formar o tronco superior com C6, e aqui esse tronco mais espesso do que o contralateral. Então, a gente tinha um estiramento do plexo braquial pós-trauma, mas não houve uma ruptura, então é uma lesão recuperável, né? Não é uma lesão sem recuperação pós-cirúrgica. Aqui, esse mesmo exame, aliás, perdão, outro exame que a gente está mostrando aqui para vocês, é uma sequência de difusão, não sei parar aqui esse vídeo, mas é um exame nosso, né? Vocês vão comparar o lado direito todo normal, e aqui essas imagens arredondadas são pseudomeningocélias traumáticas. O paciente rompeu o nervo aqui, C6, C7, e formou, e essa imagem arredondada aqui é a pseudomeningocele da ruptura. Olha bem, deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Não consigo. Então, é básica. Aqui, por exemplo, uma lesão pré-ganglionar, né? E a gente vê a ruptura, a avulsão, e uma lesão associada é a pseudomeningocele traumática. Esse caso aqui é como eu falei para vocês, que antes do advento do Fiesta, a gente fazia isso aqui, né? Injetava contraste, fazia uma punção lombar, injetava contraste, e aí o contraste embebia aqui o saco dural. Então, por exemplo, nesse nível,
você está vendo que a raiz ventral, raiz dorsal, ao contrário, né? E aqui, raiz ventral, raiz dorsal, do lado esquerdo, não está vendo aqui, não é porque está avulsionado, não, é porque é um volume parcial. Então, aqui a gente vê uma raiz dorsal, uma raiz ventral, e aqui não vê nem raiz ventral, nem raiz dorsal, e aqui chama de pseudomeningocele traumática, porque quando avulsiona, vem também a bainha do nervo. Então, ele forma esse líquido, essa coleção líquida aí, nas lesões de avulsão. Então, aqui, como é o normal, né? Normal, a grande maioria das lesões, os traumas de modo, são essas lesões aqui. Então, você não precisa de muita coisa para dar esse diagnóstico. Fazendo Fiesta, você consegue ver perfeitamente a lesão avulsionada. Agora, tem que fazer com FOV pequeno, tem que fazer com espessura correta, né? Não pode fazer com aquele FOV enorme, pegando o pescoço inteiro, tem que ser com FOV menor, né? Tem que olhar o sinal ruído para não ficar ruim, olhar os artefatos. Então, aqui a gente vê, ó, nesse nível, a raiz ventral, a raiz dorsal à direita, a raiz ventral, a raiz dorsal à esquerda, como a gente vê na nossa imagem de anatomia. Aqui, um caso nosso, ó, um Fiesta, tá certo? Aqui a raiz ventral do lado esquerdo, a raiz dorsal do lado esquerdo, e aqui a gente não vê, e o que a gente está vendo aqui é um pseudomeningocele traumático. Ó. A pseudomeningocele traumática, que eu mostrei para vocês naquela tomografia, mielotoma, aqui a gente vê na mielo-RM, que a gente pode chamar assim, que é um Fiesta, em que você vê a raiz ventral, a raiz dorsal, e não vê as raízes do lado direito, certo? E aqui, então, houve uma avulsão da raiz. E se você for fazer um estio, você vai ver esse líquido aumentado, né? Você não vai ver aquela continuidade da raiz, né? Você vai ver mais, eu vou mostrar mais na frente. Aqui do outro lado, ó, um Fiesta, mostrando a raiz ventral, a raiz dorsal, e aqui a medula careca, vamos dizer assim, sem raiz e com a pseudomeningocele traumática aqui do lado esquerdo, né? Esse caso é o caso que eu havia mostrado naquela hora, certo? Então, a gente viu a raiz C5, a raiz C6, aquele do videozinho, e aqui, ó, a raiz C5, a raiz C6, C7, aliás, C5 aqui, C5, C6, C6, C7, completamente descontinuada. Isso foi o quê? Foi uma avulsão da raiz lá da medula. E aí, obviamente, tem uma descontinuidade e você tem um aumento de líquido amontante, né? Um aumento de líquido endoneural amontante, por isso que fica, e às vezes tem coleção, tem líquido, como a gente está vendo aí. Pseudomeningocele traumática, como a gente está vendo, apontando com o dedo aqui, Alessandro, nunca o povo ia ver. Então, aqui, ó, pseudomeningocele traumática, que a gente vê, e aqui também o aumento da quantidade de líquido. Aqui, ó, um filmezinho desse artigo, desse caso, né? Você vê que isso aqui, por exemplo, numa sequência mais nova, isso a gente não ia ter, entendeu? Que são linfonodos, isso aqui para ser suprimido, tá entendendo? Então, nas sequências que eu tenho, eu não consigo suprimir, isso é um problema. Então, já nas novas sequências, você suprime tudo isso, entende? Então, aqui, ó, você vê, veja do lado direito, ó, do lado direito o plexo braquial tá ok, ó, bem ok, e aqui está faltando essas raízes aqui. Se você prestar bem atenção, aqui a musculatura está branca, tá vendo? Tá vendo aqui do lado esquerdo? A musculatura aqui do ombro, da cintura escapular esquerda. Esse branco aqui é edema, então já está fazendo denervação, entende? Então isso aqui já é a denervação da musculatura da cintura escapular esquerda que acontece quando você rompe o plexo braquial. Aqui um outro caso, ó, um Fiesta. Vocês estão vendo como no começo e no fim da sequência ele dá uma distorcida? Está vendo aqui, ó? Dá para ver as raízes, ventral e dorsal, e aqui já não tem ventral e dorsal com pseudomeningocele traumática. Certo? Deu para ver? Não é fácil, tá? Essa sequência nem sempre fica boa, certo? Você vai vendo, aí tem que ir de cima para baixo, contando raiz a raiz, porque tudo isso vai ser importante, ó. Aqui já, por exemplo, no outro caso, deixa eu ver aqui. Com hipersinal, né? Com aumentado, a raiz aqui de C5, C6, bem aumentada. Esse caso ficou legal. Às vezes você gera um artefato aqui, ó. Então você não consegue, por exemplo, aqui vocês estão vendo que está faltando raiz aqui na região subclavicular, infraclavicular. Isso aqui é um artefato que a gente tem na minha sequência. Então, às vezes o cara da Philips diz assim, não, o senhor coloca aqui um gel, coloca aqui uma polpa de fruta, que isso pode ajudar, né? Mas eu já tentei de tudo quanto é jeito e realmente não consigo diminuir esse artefato. Então, aqui, ó, você vê o plexo braquial inteiro,
né? E aqui você vê faltando o plexo braquial numa lesão por avulsão. Aqui a mesma coisa, outro caso, né? Tá vendo? Com hematoma aqui, uma coleção aqui, a descontinuidade do nervo. Certo? Então, você pode ter lesões mistas também. Aqui você pode fazer uma reconstrução, aqui ó, o plexo ok, vários linfonodos também atrapalhando, e aqui ó, a descontinuidade do nervo. A difusão, né, como a gente falou, pode ajudar. Desse lado aqui o nervo normal, os nervos normais, e aqui você não vê os nervos, nenhum hematoma aqui, que foi visto, lógico, que não se faz só difusão, né, se faz as outras sequências, que é um caso também de artigo, não é meu esse caso, aqui mostrando a difusão, mostrando as raízes, né, bem afiladas em relação às raízes do outro lado. Esse caso é um caso cedido por um colega nosso, radiologista, um brilhante radiologista, é um rapaz que teve um acidente, ele foi lesionado, né, com vidro, esse vidro caiu aqui e lesou a raiz do plexo braquial. Então, quando você vê, tem raízes normais aqui um espessamento, uma desorganização das raízes, uma lesão direta, traumática do plexo braquial. Bem, a gente está quase terminando. Existem essas novas aplicações para neurografia, certo? Que são aplicações que são desenvolvidas basicamente pelo Chabra, pelo grupo dele lá que hoje tem dois brilhantes radiologistas brasileiros, o Atul Taneja, que trabalha lá com ele, com o Chabra, e o Flávio Duarte, que era do Fleury, também trabalha lá. Então, assim, são dois caras fantásticos, são professores da universidade lá do Texas, do sul do Texas, sudeste do Texas, e trabalham com o Chabra. Isso aqui são de artigos do Chabra. Eu não tenho nenhum caso disso, porque isso é muito difícil de você fazer. Vocês estão vendo aqui, para que serve isso? O paciente opera o dente, né? E aí ele começa com a neuropatia pós-cirúrgica, tá certo? Isso aí acontece porque pode haver lesão do nervo lingual, pode haver lesão do nervo alveolar inferior. Tá? Então, a gente observa aqui ó, o nervo com a reconstrução em MPR, né, que ele fez, um nervo mais espesso, né, isso aqui não é uma descontinuidade do nervo, ruptura do nervo, é um tipo de lesão como um estiramento do nervo, um processo inflamatório sobre o nervo, né, uma lesão recuperável, né, mas você tem um nervo aumentado de sinal e de espessura em relação ao contralateral. Aqui também é um nervo bastante espessado em relação ao nervo contralateral. Então, são novas aplicações aqui em ramos, né, do nervo facial, para cervicalgia, né, para dor no pescoço. Então, ele adventa a neurografia para avaliar esses nervos, que a gente pode ver aqui no caso de uma lesão do facial, de um edema, uma neuropatia do facial. Aqui um outro caso, né, dor cervical posterior, em que ele advoga a visualização de todos esses nervos aqui, mas eu confesso, assim, que eu não tenho experiência, né? Eu só estou mostrando para vocês porque eu acho que é para onde vai caminhar as coisas, né? Explicar as dores, né? Explicar as neuropatias. Tem também a história da tractografia. Eu não tenho experiência nenhuma em tractografia. Nunca fiz, na época que eu fazia neuro, eu nunca fiz. E realmente no musculoesquelético eu não tenho feito. Bem, quais são as dificuldades que eu tenho para fazer neurografia? Tá certo? Assim, primeiro, quais são os exames mais frequentes de neurografia que eu recebo? Plexo braquial disparado, certo? O plexo lombosacral está começando a se pedir, plexo lombosacral. Então, primeira coisa nós trabalhamos por convênio, não há códigos suficientes para isso. Então, um exame de plexo braquial bem feito, ele não vai demorar menos de 30 minutos. Entendeu? Por quê? Por exemplo, nos novos aparelhos que a gente tem aqui com R-Condiel, etc., eu não tenho as sequências muito boas como eu tenho no meu 3 Tesla, entendeu? Então, as sequências do 3 Tesla são boas, mas as sequências do e-mail não são muito boas, pelo menos eu, não é que não são boas, vou explicar melhor, eu não consegui ainda sequências muito boas que me permitam fazer exames mais rápido. Então, o protocolo do exame é fundamental. Digamos, hoje, um plexo braquial, eu sugeriria que se fizesse coluna cervical e plexo braquial. Então, se puder ter 2 pedidos, é o ideal. Aqui se paga só um plexo braquial, não paga 2, plexo braquial direito e esquerdo.
Então, eu sugeriria que fizesse coluna cervical e plexo braquial, porque se for trauma, se for para avaliação de raiz, você precisa fazer a coluna cervical. Você precisa fazer um sagittal T2 e precisa fazer o Fiesta, ou balance, né, no caso. Você precisa fazer para você ver se é lesão de avulsão. Bem, a lesão pode ser de avulsão, pode ser uma lesão pré-ganglionar e uma lesão pós-ganglionar. Então, daí você vai precisar fazer o plexo braquial pós-ganglionar, que aí você vai fazer com essas sequências. Ah, eu não tenho X3D, se tem um Cube, o Cube é bom a sequência, né? Se for FAT7, tem que ser FAT7. Faz um Cube FAT7, dá para reconstruir, dá para ver, né? Chama um application, vê, ajeita, enfim. Então, diria que tem que fazer 2 exames, se puder fazer tudo volumétrico, melhor. Isso também estou falando para o plexo lombar, tá? Plexo lombar da mesma forma. O tempo de exame ainda é um desafio, é muito longo, né, para o nosso meio, né, Alessandro? Muito, muito longo, tá certo? A gente está fazendo exames, tentando fazer exames cada vez mais rápido para poder tornar os serviços sustentáveis, rápidos com qualidade, né? O paciente tem que cooperar, né? Uma sequência longa, 3, 4 minutos, um 3D, 5 minutos, uma difusão, 5 minutos. Então, se a pessoa, o paciente não cooperar, e realmente são pacientes, em geral, sofridos, porque estão com dor, então eu diria que é fundamental a cooperação. Você não vai ter facilidade para chamar o paciente de volta, né? Se você chamar, é mais tempo de exame, né? Então, assim, outra coisa é fazer com o médico vendo o exame. Se precisar olhar, tem que mudar na hora, porque para chamar é complexo. Os artefatos, os principais que eu vejo, assim, o Fiesta, você tem que ter cuidado no começo e no fim da sequência. Então, o ideal, se você não tiver, se você conseguir um protocolo que você faça uma sequência começo e no fim mais longa, para você ter os artefatos mais no final e não perder raiz do plexo. Então, por exemplo, eu começo acima de C1, eu começo na transição crânio-cervical, para poder contar, né? Porque eu ainda sou meio lento, então eu tenho que contar raiz a raiz, porque isso é outra coisa, você tem que dizer qual é a raiz certa que está avulsionada. Você não pode dizer a raiz é errada, porque o tratamento depende da raiz. Então, pedir a eletromiografia, se puder, é fundamental, para você comparar com o que está dizendo a eletromiografia. Segundo, não perder as raízes, né? Não deixar pular. Ah, pulou a sequência. Não pode. Então, às vezes, talvez seja melhor fazer 2 blocos de festa, porque um bloco só pode demorar muito. Outro artefato, pelo menos no meu aparelho, esse artefato na transição cérvico-torácica, bem na inserção do pescoço mesmo, é um artefato de sombreamento que varia de paciente para paciente, às vezes aparece, às vezes não aparece, é uma dificuldade que eu tenho, né? E o valor que eu falei, assim, eu deixei de falar por último, acabou aqui a aula, eu deixei de falar por último nas dificuldades. Por quê? O que é legal nesse exame é que você consegue demonstrar melhor, você consegue fazer uma imagem diferente, né? Para a gente que é radiologista, que vibra com a profissão, você conseguir ver uma lesão, por exemplo, eu tenho, que eu não mostrei aqui, mas eu tenho lesões, eu tenho neuropraxias de nervo fibular, de trauma de criança, em que a gente conseguiu ver o fibular. Aliás, para fazer fibular, as lesões fibulares são, em geral, próximos da fíbula, tá? Do nervo fibular são, em geral, próximos da fíbula. Eu sugiro fazer joelho, não fazer perna, porque perna você não consegue ver direito, porque o FOV é muito grande. Então, eu prefiro, a não ser que você consiga lá que o médico peça joelho e perna. Se fizer só perna, não vai ver legal, não vai ser bom. Então, eu acho melhor fazer joelho para ver lesão. Às vezes não precisa nem de neuro, nem nada. Você consegue ver o ciático, daí a divisão tibial e fibular comum, e você consegue ver ali até onde ele lesa. Então, eu tenho um caso, por exemplo, de uma menina, uma criança que levou uma queda, bateu a perninha, não me lembro mais, na escada, ficou com edema ali perto do nervo e fez uma neuropatia, teve um espessamento do nervo pós-traumático. E a menina era filha até de uma colega, e depois eu tive o feedback que a menina recuperou total, né? Isso a menina estava com o pé caído, né? Certo? A menina estava com o pé caído. Então, é isso, né? A gente falou aí da anatomia, técnicas, né? O que a gente conseguiu falar, das indicações, as dificuldades. Aqui a nossa clínica, São Carlos Imagem, espero que vocês possam vir conhecer.
Será um prazer receber a todos e eu fico à disposição aí se puder responder alguma coisa, tá bom? Cláudia, obrigada, a aula foi maravilhosa. Só antes de passar para a Natália, que é uma das nossas representantes do músculo esquelético lá da Nova, eu queria te perguntar, com relação aos aceleradores artificiais, você tem usado lá nos seus aparelhos, pelo menos de 1,5, né? Como você disse Tem, que tem. Nem tem assim usado. eles melhoram muito assim a questão do tempo, nem assim. Assim, como é que eu vou te explicar isso, Alessandra? Assim, a gente não tem feito muito plexo mais, entendeu? Nós temos aí, depois eu mando o artigo para vocês, nós temos um artigo com bastante pacientes que a gente fez ao longo Ah, dos eu anos. recebi aqui. Ana mandou para mim o de 6 anos, né? Isso, a avaliação de É, 6 anos, eu vou mandar para o pessoal. Para pronto, o pessoal. mande. Quantos, quantos, Com Chabra, quantos, né? quantos pacientes tem nesse artigo? Deixa eu abrir aqui. Eu sei que é uma avaliação de 6 anos, né? Isso? É. A gente selecionou os pacientes. Quantos são? Tem como ver aí? Estou tentando aqui. De novembro de 2011 a 2017, 52 pacientes, eu acho. Pronto, 52 pacientes, a gente selecionou, É. a gente tem bem mais, a gente tem mais de 100 pacientes, entendeu? É, acho que a gente consegue ajudar bastante, mas você realmente tem que fazer um protocolo enxuto, né? Porque, por exemplo, você É, faz o uma paciente coluna. não ajuda, né? O Não, paciente de não. plexo, ele não ajuda, Mas normalmente. é É natural, difícil. né? É. É natural, é Não, com compreensível. Aí, certeza. assim, a gente, por exemplo, se você fizer uma coluna cervical no aparelho com aceleração, você vai fazer esse exame, fazer um sagital T1, T2, um axial T2, um merge, né? Merge, e a gente faz aqui um coronal STI. Se tiver trauma, faço sagital STI. Três sequências, não, quatro sequências. Básico, quatro sequências ou cinco. Vou demorar o quê? 7 minutos, É oito mais ou menos minutos. 6 minutos, Mais, por mais ou aí. menos isso, né? Isso. Então, A média de cervical é. se eu vou fazer o plexo desse paciente, entendeu? Com essas outras sequências, você consegue. Se você conseguir aí fazer um cube bom, se você conseguir, acho que você consegue fazer menos tempo. A gente não, como a gente está adquirindo outra máquina agora, né? Deve estar chegando há pouco tempo, também com aceleração. Nós temos duas máquinas com aceleração. Sim. Uma aqui na clínica, outra no outra clínica que a gente tem, e são sensacionais. Eu acho que as imagens ficam muito boas e são muito rápidos. Isso é bom para o doente, é bom para o paciente, porque não vem me dizer, ressonância claustrofóbico, com certeza, né? Todo mundo tem medo, né, de ficar dentro de uma maca, até eu tenho medo. Tem um sócio meu que não fica, né? Quer dizer, não fica, né? O cara sabe que não vai acontecer nada, mas não fica, é difícil mesmo. Então, assim, quanto mais rápido, melhor é para todo mundo, para o paciente, para nós, mantendo, obviamente, qualidade. Eu não tenho, assim, feito mais plexo de rotina, porque eu não consegui protocolos rápidos, entendeu? Então, realmente é um exame que demora muito, tem muita reconvocação, entendeu? Mas eu acredito que a gente vai, inclusive agora com essa máquina que a gente vai ter, nós vamos ter nova aplicação e eu espero poder conversar com os applications, né, para a gente tentar fazer um protocolo enxuto de plexo braquial. Eu tenho feito mais plexo lombosacral, sabe, hoje, Sim, sim. porque a gente sempre autoriza lombar e plexo, né, porque são autorizações Sempre separadas. 2 exames, né? Você tenta. Lombar, Não, plexo, cervical, plexo. porque senão fica inviável, né? É não Fica inviável. inviável, eu também acho. Fica inviável. Concordo. Então, É, assim, isso, e são dois exames. Nós estamos falando de com dois exames. Nós certeza. estamos falando de dois exames. Não, estamos falando que são feitos dois exames. Aqui eu faço um plexo braquial, eu faço a coluna cervical toda, Sim, praticamente. sim. Praticamente não, toda. Entendeu? Então eu faço Acaba sagital T1, fazendo, é. acabo São os fazendo. Então principais, né? As principais sequências, então é uma você cervical não, você, praticamente completa. você não pode fazer um plexo sem olhar a raiz intraventricular ou intraventricular, dentro do canal, pré-ganglionar. Você não pode fazer. Então, eu tenho que fazer uma coluna cervical e tenho que fazer o plexo pós-ganglionar, né? Então, assim, eu acho que as sequências são, os exames são excelentes, a gente consegue fazer bons exames, a gente consegue ajudar, né? Eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante aqui com o complexo braquial, né?
E é isso. E nos demais exames, nos outros segmentos, eu tenho um caso que a gente está que tá para publicação, um tumor de bainha do interósseo posterior, ali do nervo radial, barra interósseo posterior, ficou belíssimo, né? Que a neurografia ajudou demais, né? Porque mostra para o cirurgião a relação do nervo com o tumor, entendeu? Então, eu espero que em breve seja publicado e eu posso mandar para vocês. Tá bom? É isso. Isso demais. Natália, você quer discutir algumas questões? Natália é a nossa representante, uma das, do músculo esquelético lá na Nova. Olá, parabéns, queria agradecer, né, pela aula, foi excelente, muito esclarecedora. Eu tenho duas dúvidas para perguntar técnicas, se você puder responder, acho que ajudaria. Uma é a respeito de síndrome de desfiladeiro torácico, na sua experiência, quando pedem com essa indicação. Vocês conseguem fazer manobra? Como é que vocês fazem? E em que situações vocês optam por injetar nesses pacientes de plexo também? Olha, É isso. vamos lá. Duas coisas. Plexo braquial é complicado, né? É, O exame de desfiladeiro, vamos lá. Há sempre uma dúvida, né? Se o exame de desfiladeiro é um anjo ou se ele é um exame de plexo braquial. Se verdade. você optar por fazer um anjo, né, você tem que fazer a anjo em duas fases, certo? Com os braços para baixo e com os braços para cima, para ver se mudando a posição dos braços, você vai mudar e ter alguma compressão vascular. Da mesma forma, se eu for avaliar o nervo, do mesmo jeito, eu fiz alguns exames para desfiladeiro da mesma forma, fazendo sequências. E aí eu fazia basicamente difusão e coronal ST 3D, com o braço para baixo e com o braço para cima, e via se havia alguma alteração no nervo à medida que havia uma movimentação diferente. É isso que eu posso falar. Mas também não é um exame assim que a gente faz de rotina. A gente tem recebido alguns exames para desfiladeiro, em geral são anjo. Então aí faz a angiografia, anjo RM, injeta, aí faz com o braço para baixo, depois injeta de novo, um pouco mais de contraste, e faz com o braço para cima e vê se tem alguma alteração. Quando é para nervo, eu fazia do mesmo jeito, sem injetar. Quando é que eu injeto em plexo braquial? Ou em plexo, em nervo? Bem, se for tumor, tem que injetar, né? Se for tumor, basicamente. Assim, basicamente se for tumor. Por exemplo, se eu tiver um nervo espesso difusamente, eu injetar vai captar. Não vai mudar muita coisa. Agora, se eu tenho uma massa, uma lesão, aí realmente o contraste é meio que mandatório. Sabe, Natália? Então, basicamente, eu estou injetando muito pouco, tá? Em músculo elétrico. Nós estamos injetando muito, muito pouco. A gente está injetando basicamente em tumor, infecção, osteomielite, abscessos, entende? Basicamente nisso, só nisso. E para tumor, por exemplo, aqui não estou falando de nervo, estou falando de tumor de um modo geral, de partes moles, tumor de músculo elétrico, nós estamos fazendo difusão, que é um negócio legal. A gente está usando agora as sequências de in-phase, out-phase, né? Quando você tem tumores, que é importante saber se tem gordura, se não tem gordura. Eu estou tentando substituir, né, o T1, que eu sempre usei espinheco, por um T1 mais rápido, T1 em phase out phase. Agora eu me esqueci do nome da sequência, que usa no abdômen, que usa no fígado. Fez Lembra? outfit mesmo, não é Sim, mas não? tem uma outra que tem várias. Dixon. Dixon, Dixon, né? pronto. Então, eu estou usando, o que é que eu Isso. estou fazendo? Né? Por exemplo, eu estou tentando tirar o axial T1 e o coronal T1 dos músculos elétricos, deixar um Dixon. Entendeu? Que eu faço o in-phase é um T1, então eu posso reconstruir, é volumétrico, eu posso reconstruir, eu, em vez de duas sequências, faço uma sequência, ainda com a vantagem de ver se tem substituição gordurosa, se não tem, porque tem um in-phase e out-phase dentro do Dixon. Muito Certo? bom, né? Estou tentando Isso. fazer isso. Demora para se acostumar, porque a gente está muito acostumado com ter um. Eu estou falando mais para bacia, coxa, perna, entendeu? Para esqueleto axial, certo? Para pedicular, certo? Bacia, coxa, perna. Né? Estou tentando fazer o Dixon no lugar do axial T1 e coronal T1. Que mais? Estou Cláudio, usando. na difusão, lembras o valor de B que você gosta de usar para tumores em músculo 800. esquelético? Eu uso B800. 800. B800. É.
Certo. Agora, por exemplo, a gente mede a difusão, tá? Tem uns trabalhos assim que sugerem, né? Tem um trabalho indiano e um trabalho, é tudo ali da Ásia, né? Um trabalho indiano e um trabalho, se não me engano, egípcio, iraquiano ou iraniano, que fala, e o pessoal tem usado, né? Que fala sobre medir o ADC. A gente mede o ADC na lesão, mede o ADC fora da lesão. Em geral, ADCs menores que um são ADCs mais ligados à neoplasia, né, porque significa que tem mais restrição à difusão. Né, os tumores são mais celulares, as lesões são mais celulares. Então, quanto menor ADC, mais favorável a ser um tumor mais indiferenciado, digamos assim. Quanto menor ADC, quanto maior ADC, né, quando o número for maior do que 1, né, 2, 1,5, 2 e pouco, isso aí está mais associado a lesões menos celulares, né? Lesões benignas, digamos assim. Embora não seja uma coisa perfeita, mas ajuda. E outra coisa que você pode fazer também, que eu acho legal, que não vai mudar muita coisa, é fazer uma perfusão. Por exemplo, se eu tenho um tumor de coxa, então é legal fazer a perfusão para fazer a curva, como a curva da mama. Então, usa a perfusão, dependendo do lugar, usa a perfusão da próstata. Isso aí é uma coisa que eu ainda estou fazendo, assim, quando não tem muito caso de tumor, né? A gente, obviamente, tumor é uma coisa rara, né? Tumor de partes moles é uma coisa rara. Ainda existe, não, existe, mas é raro, né? Então, a gente não tem, assim, uma casuística imensa de tumor. Então, a gente começou a fazer, isso é legal, porque você mede também a curva como se fosse a curva da mama, né? A curva da próstata, você pode medir a curva e, a depender do tipo de curva, sugerir se é uma lesão mais celular, mais agressiva ou menos agressiva, né? No caso de uma lesão mais vascularizada ou menos vascularizada, né? É isso. Natália, mais alguma pergunta? Não, perfeito. Muito obrigada, doutor Cláudio. Ah, um prazer. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Isso. O chat está aberto para quem também quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida. Bem, de qualquer forma, eu vou divulgar, eu vou compartilhar o teu artigo, Cláudio, com o pessoal, Tá? porque eu achei interessante a experiência de 6 anos com o doutor Chabra, não é isso que você falou, que é É, uma sumidade e você publicou com ele. Então, outra sumidade é, também, né, junto. não, a gente foi um encontro casual, assim, eu fui num congresso, ele estava dando aula, eu disse, olha, eu tenho esse caso aqui, o que é que o senhor acha? Aí ele disse, legal, você tem muito caso? Tem, aí vamos publicar. Tem alguns artigos que a gente fez com ele, eu posso depois encaminhar os artigos de neurografia que tem no nosso site, Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa, ICEP, vocês vão, no site tem, assim, artigos científicos, né, então você vai ver os artigos que a gente tem publicados. Mas, de qualquer modo, eu peço para amanhã, eu peço para a Ana mandar os artigos que tem de que a gente usou técnicas Neurografia. de neurografia. Ah, joia, pronto, eu compartilho com o pessoal. Excelente. Tá Muito, bem. muito bom. Bem, acho que, bom, o pessoal entendeu, acredito, ninguém se manifestou mais. Ah, Ricardo Pita está falando aqui com você. Show de aula. Essa é Oi, coisa de Ricardo, amigo. boa noite. Então, Cláudia, muito obrigada. Foi excelente sua aula, extremamente didática, ajudou muito em termos de mostrar para a gente o que é que pode ser feito na prática, qual a importância, das lesões que aparecem. A gente, querendo ou não, pega ainda um percentual de casos, realmente a gente não faz tanto mais quanto, mas sempre aparece um plexo lombosacro, um plexo braquial. Eu não sou do músculo, mas vejo o pessoal sempre comentando. Então é importante a gente ter essa ideia, trocar ideias também, trocar experiências. E foi muito bom ter você aqui. Agradeço demais porque você aceitou o nosso convite. Espero que isso se repita mais para frente, quem sabe, com outras aulas. Você disse que não é professor, mas deu uma aula maravilhosa, foi excelente, super Ah, didático. muito obrigado, né? São palavras bondosas de uma amiga muito querida. E eu mando um abraço aí para todo mundo da Nova, né? Uma clínica realmente reconhecida, Obrigada. né? Eu escuto falar sempre muito bem, vocês são sempre uma referência para nós. E a gente tá junto aí, tentando, obviamente, fazer uma radiologia, mas é sempre digna, sempre respeitosa com o paciente, né? Tentando fazer a melhor coisa possível
dentro daquilo que a gente, dos meios que a gente tem, né? Então, muito obrigado, um abraço a todos, Deus abençoe, espero que a gente possa se ver em breve. Ah, se Deus quiser. E obrigada, porque você é referência para a gente. Então, obrigada, foi uma honra ter você aqui com a gente hoje, tá Obrigado, bom? querida. Um abraço a Obrigada todos. a Boa todos, noite. boa noite. Até a próxima. Próxima segunda-feira, lembrando, a gente vai ter o tema também músculo-esquelético, Marcela, que trabalha com a gente, e ultrassonografia do aparelho ungueal, mostrando umas técnicas novas que ela está Show. usando, bem interessante, tá Muito bom? Então a legal. gente se vê. Boa noite, Abraço. obrigada a todos. Um abraço para você também, Claudinho. Obrigada, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.